Welcome to our fourth and last message. Bem-vindos à nossa quarta e última mensagem. Like I've said before, I agree. Eu concordo. I have to fly home on Tuesday. Na terça-feira eu já tenho que voar de volta para I casa. was hoping to get into some of your oceans and swim. Eu até esperava ir à praia aqui, mas não sei. And that still might happen today or early tomorrow. Talvez hoje ainda eu consiga ou amanhã de manhã cedinho. I love being in God's nature. Eu amo estar na natureza que Deus criou. We're told that it's God's second lesson book. Nós lemos que é o segundo livro de Deus. And there's lots of lessons we can learn in nature. E há muitas lições que podemos extrair da natureza. I was in Hawaii Em Hawaii? Hawaii last year. Ano passado eu estive no Havaí. And I was snorkeling E eu estava mergulhando, com o respirador. and diving down into the reefs and just having a great time. Ali com os corais, foi muito divertido. My son was with me, my youngest son, Micah. Meu filho mais novo, Michael, esteve comigo. And he dove down pretty deep and he was just swimming and looking at everything. E ele mergulhou muito fundo e estava nadando e vendo tudo aquilo. And I was up with my camera videotaping him. E eu estava lá de fora com a minha câmera gravando And ele. he didn't see that a turtle swam right over the top of him. E ele não percebeu que uma tartaruga estava nadando sobre ele. And as he was coming up to get a breath of E air, quando ele estava levantando para respirar mais uma vez, he came up right underneath the turtle and hit the turtle. ele bateu justamente no casco da And tartaruga. he was like, what? Ele disse, o que está acontecendo aqui? And the turtle was Yeah, flapping tartaruga, like plop, this. plop. And he was like, oh! Ele, oh, Did you see that? I said, você viu isso? I recorded it. Eu gravei. And so I got it on camera. Eu tenho isso na câmera. One of these days we'll be able to swim even with the sharks. Um dia desses a gente vai ser capaz de nadar até mesmo com os tubarões. And one of these days we'll walk with the lions. Andaremos com os leões. Although I've already walked with lions. Embora eu já tenha andado com leões. I was in Africa last year. Lá na África, no ano passado, And I got to walk with lion cubs that were this big. eu andei ao lado de leões assim, dessa altura. And I got to pet their bellies. Eu consegui massagear aqui, fazer carinho na barriga deles. A very special experience. Foi uma experiência muito, muito legal. But imagine being able to do that with a full-grown lion or a tiger. Mas imagina poder fazer isso com um leão grande mesmo, um tigre. You know, they're not going to kill and maim anymore. Ele não vai mais matar. The Bible says that they're going to eat straw like the bullock. A Bíblia diz que eles vão comer palha, como So that- o boi. That means they'll have teeth like me. Ou seja, terão dentes como eu. So welcome again. Bem-vindos mais uma vez. Get out in God's nature. Saiam, vão ver a natureza de Deus. Não Be per- careful with these things. Cuidado com essas coisinhas aqui. And embrace the real in your life. Abrace aquilo que é real na sua vida. Let's have a prayer. Vamos orar. Father in heaven, thank you for this time we've spent together. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo tempo que temos passado juntos. It has been a blessed convocation. Tem sido um grande congresso abençoado. I have sensed your spirit in this classroom and on this Eu campus. tenho sentido o teu espírito nesta sala de aula e neste campus. We're sad that we have to depart from one another today. Estamos tristes que hoje é o dia de despedidas. But Father, we look forward to the day where we'll never have to part from each other Mas again. ansiamos por aquele dia onde nunca mais teremos que nos separar. And we will all speak the language of heaven. E todos falaremos a linguagem do céu. Lord, we ask that you would fill us with your spirit now. Nós te pedimos, Senhor, que nos In enchas com teu Jesus' name we espírito. pray. Em Amen. nome de Jesus oramos. Amém. This is our final installment, and it is entitled Serenade, Music in Worship. Essa é a nossa última palestra aqui e o título dela é Serenata, a música na adoração. So, what is worship? Então, o que é adoração? It's the act of paying divine honors to God. É o ato de prestar honras divinas a Deus. It's an act of religious reverence, Um ato de reverência religiosa. devotion, homage, adoration, and praise. Devoção, homenagem, veneração e louvor. So let's look at a couple indicators in the Bible of how the Lord is to be worshipped. Vamos analisar alguns indicadores na Bíblia de como Deus deve ser adorado. Psalm 95:6 tells us, Salmos 95:6 nos diz o seguinte: "Oh, come, let us worship, bow down,
let us kneel before the Lord our Maker. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Notice that this is an attitude of humility and reverence. Notem que isso aqui é uma atitude de humildade e reverência. Have you noticed that today we don't bow down and kneel very much anymore? Atualmente a gente não se ajoelha muito, a gente não se curva muito. Interesting. I believe that the world and the devil is turning everything upside down. É interessante, é curioso, parece que o diabo e o mundo tá mudando as coisas de cabeça para baixo. Instead of kneeling, everybody wants to be up now. Em vez de se ajoelhar, todo mundo agora quer estar em pé. And there are times to be up and praising God like E há that, yes. momentos, sim, de estar em pé e louvar a Deus. But especially when we come into his sanctuary. Mas especialmente quando entramos num The santuário. Bible says very clearly, reverence my sanctuary. A Bíblia diz bem claramente para a gente reverenciar o santuário Amen? de Deus. Psalm 99, verse 9. Salmos 99, 9. Exalt the Lord your God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. See, this scripture tells us of God's nature. He has a holy nature. Essa passagem nos diz acerca da natureza de Deus. Ele tem uma natureza santa. And he is deserving of our respect and our reverence. E ele merece o nosso respeito e reverência. When we come to worship God, it's actually not about us. Quando nós vamos adorar a Deus, não tem a ver conosco, não está centrado em nós. If we make it about us, we're worshiping self. Se centralizarmos as coisas em nós mesmos, estamos adorando o nosso eu. It's about worshiping God. Tem a ver com adorar a Deus. It's about being thankful for what God is doing in our life. Ser agradecido pelo que Deus tem feito em nossa vida. And if you want to be a Seventh-day E se Adventist, você quer ser um adventista do sétimo you dia, need to be a 7-day Adventist. você precisa ser um adventista 7 dias na semana. Amen. Amém? In other words, every day we worship God, every day we thank God. So when we get to the seventh day, we can truly worship Em Him. outras palavras, todos os dias a gente adora a Deus, para que quando cheguemos no sétimo dia nós possamos literalmente adorá-lo no God santuário. has a lot of people that are Deus- Seventh-day Adventists. Deus tem muita gente que são adventistas do sétimo dia. They're more holy on the seventh É day. como se eles fossem mais santos no sétimo dia. No, no, no. Não, não, não. We should be no different on the seventh day than on the first, second, or sixth Não day. deveria haver diferença para nós do sétimo dia para o primeiro, segundo ou terceiro? No Because- tocante à adoração? As a Christian, Porque como cristãos, we're always a Christian. somos sempre cristãos. Amen? Amém? I should be the same Christian on Monday as I am on Saturday. Eu devo ser o mesmo cristão na segunda-feira que eu sou no sábado. But if I start and have to change a bunch of things to honor the Sabbath, that should indicate to me that I may not be doing the right things on the other days. Mas se eu começo a mudar algumas coisas simplesmente para honrar o sábado, isso deve ser um indicador que me faça alertar que eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Amen? Amém? 1 Chronicles 16:29. 1 Crônicas 16, 29. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua This santidade. is how our worship should be, reflecting the beauty and holiness É of assim God. que deveria ser a nossa adoração, refletindo a beleza da santidade de Deus. When we walk into the sanctuary and it's beautiful, uplifting, God-honoring music, that rightly represents God. Quando a gente entrar no santuário, deveria ver aquela música bela, uma música que nos eleva a Deus para honrá-lo. It reflects that we believe that we are honoring and worshiping a holy God.
Isso reflete aquilo que a gente crê, que nós estamos honrando e adorando um Deus santo. But if I come in with my rock and roll Christian music, Mas se eu entro com a minha música cristã, o rock and roll cristão, it paints a whole different picture of what I think about God. a imagem que se pinta agora é completamente diferente de Deus. And if we have new people with us, they might think that we serve a rock and roll God. E se outras pessoas visitantes vêm comigo, eles podem pensar que nós estamos servindo a um Deus do rock and roll. How sad would that be? Quão triste seria isso? Let's look at some instruments in the Bible. Vamos analisar alguns instrumentos na Bíblia. Psalm 150, 1 through 6. Salmos 150, de 1 a 6. I praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the firmament of his power. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento de seu poder. We will praise him for his mighty acts, praise him according to his excellent greatness. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Praise him with the sound of the trumpet. Louvai-o com o som de trombeta. Praise him with the sound of the psaltery Louvai-o com o saltério and harp. e a harpa. Praise him with the timbrel Louvai-o com o tamborim and dance. e a dança. Praise him with stringed instruments Louvai-o com instrumentos de cordas and e organs. com órgãos. Praise him upon the loud cymbals. Louvai-o com símbolos sonoros. Praise him upon the high sounding cymbals. Louvai-o com símbolos altissonantes. So let's look at these different instruments for a moment. Então, vamos analisar esses instrumentos diferentes um momento. The trumpet, the psaltery, the harp, the temporal, dance, string instruments, organs, loud cymbals, and high sounding A cymbals. trombeta, o saltério, a harpa, o tamborim, a dança, os instrumentos de corda, os órgãos, os símbolos sonoros e os altissonantes. When we look at the trumpet or the shofar, Ao analisarmos a trombeta ou o shofar, the trumpet would be used while leading the Israelites in their exodus from Egypt. a trombeta era usada ao guiar os israelitas em seu êxodo do Egito. And Moses ordered his metalsmiths to fashion out 2 long silver trumpets E Moisés ordenou que seus ferreiros fabricassem 2 grandes trombetas de prata, that could perform a variety of uses. que pudessem desempenhar uma variedade de usos. They would signal, Serviria como para assinalar, they would summon assemblies, para congregar assembleias, they would sound the alarm para fazer soar o alarme and initiate celebrations. e iniciar celebrações. What's interesting is that I don't find that the actual metalsmith trumpet was used in the sanctuary. O que eu vejo como interessante é que a trombeta de prata mesmo não era usada em nenhum momento no santuário. However, the shofar, which was a ram's horn, Mas o that shofar- was used in the sanctuary. O shofar, sim, era usado no santuário. You see, the people of God in Bible times, O povo de Deus, na época bíblica, and even in Reformed times, e até no tempo da Reforma, were very careful with the instruments and the music that they brought into the sanctuary. tinham muito cuidado com os instrumentos e a música que eles traziam para dentro do santuário. Unfortunately, we are not as careful today. Infelizmente, hoje em dia, não somos tão cuidadosos assim. We also have the psaltery or the harp, Também temos o saltério, ou a harpa, a plucked string instrument. um instrumento de corda pulsada. And there were several different types. Havia diferentes tipos. Some quite elaborate, for one psalm mentions in a single verse the harp, the psaltery, and an instrument of 10 strings. Alguns muito elaborados, pois um salmo menciona no único versículo a harpa, o saltério e um instrumento de 10 cordas. In the Bible, the book of Psalms is actually a book of songs. Na verdade, na Bíblia, o livro de Salmos é um livro de cânticos. And in the beginning and the heading of many of the Psalms, there will tell you what instruments to play with that psalm. E muitas vezes no título, no cabeçalho de cada um dos salmos, diz que instrumento tocar. We also had the kiner or the nibal. Também temos o salgueiro ou saltério. Now, the nibal was not used in the temple orchestra. O saltério não era usado na orquestra do templo. It was a bulky but mobile instrument. Era um instrumento volumoso, mas era móvel. It was similar to a harp we have today. Era semelhante a uma harpa que nós temos hoje em dia. It had anywhere from 4 to 10 strings, and you can see that in the headings of the Psalms. Tinha de 4 a 10 cordas e a gente consegue ver isso nos cabeçalhos dos salmos também. The kiner and nibal was the instrument of King David. O saltério era o instrumento do rei Davi.
The kinnor is similar to the lyre, and it is exclusively associated with joyful occasions in the Bible. Era similar à lira e estava exclusivamente associado a ocasiões de júbilo na Bíblia. This would not have been used in the temple orchestra for worship of God either. Esse instrumento também não era usado na orquestra do templo. It was reserved for those joyful occasions like a marriage. Era reservado para ocasiões de júbilo, como um casamento, por It's exemplo. interesting that God was very careful with all the types of instruments he wanted in the worship service. É interessante que Deus estava muito atento aos instrumentos que ele desejava ter no culto. I've wondered if this instrument, since it was reserved for joyful occasions, Eu fico me perguntando se esse instrumento era reservado para ocasiões de júbilo, should this serve as a lesson to us será que isso serviria como uma lição para nós? that God doesn't want the worship of him on Sabbath Que Deus não quer que o seu culto no sábado to be that kind of party or celebration that we might have somewhere else. seja esse tipo de festa ou celebração que a gente encontra em alguns It's lugares. food for thought. Isso é para a gente parar para pensar. We also see the timbrel or the tabret, Nós também lemos acerca do tamborim ou adufe, a small instrument that resembled a tambourine. um pequeno instrumento assemelhado a um pandeiro. And they had one or two jingles in one or two rows of E jingles. tinha umas duas filas de jingles, esses anéis de metal, Sometimes they had little bells mounted on it E às in vezes- pairs in a shell. e às vezes até pequenos sinos montados em pares na concha. The primary sound actually comes from the jingles, not the head of the instrument. O som primário vinha dos jingles, dos metais, e não da membrana do instrumento. It's interesting that this instrument was generally played by women. Curioso é que esse instrumento geralmente era tocado pelas mulheres. Moses' sister Miriam played one to celebrate the crossing of the Red Sea. Miriam, a irmã de Moisés, tocou um para comemorar a passagem pelo Mar For Vermelho. sure, an event to celebrate. Claro que era um evento a se So comemorar. it's not wrong to celebrate. Não tem problema você celebrar, você It's not comemorar. wrong to praise God. Não é errado louvar a Deus. But we need to be careful what we do in the sanctuary while we're worshiping God. Mas precisamos ter cuidado com o que fazemos no santuário enquanto estamos adorando a Deus. And then we have the dance. Então temos também a dança. That's a dance, by the way. Isso aqui é uma dança. Most people think that Muita dance gente pensa que was dança moving é- like this. No. Não. Actually, this is translated a pipe or a lute. Na verdade, a tradução é flauta ou alaúde. Now, there are other places in the Bible Tem outros lugares na Bíblia where it is translated as dance, quando está traduzido como dança mesmo, like we're thinking, como estamos imaginando a dança. but not here. Mas aqui não. It's a small pipe, probably Trata-se- single reed, and apparently it was widely used. Trata-se de uma pequena flauta, provavelmente de uma única palheta e aparentemente amplamente usada. And this instrument is not even listed in the instruments for the temple, E esse instrumento não é mencionado na lista dos instrumentos musicais usados no templo, but rather it was a shepherd's pipe or a flute. mas era como uma flauta de um pastor. You would hear David playing something like this as well Davi também tocava esse instrumento, when he was out taking care of the flock. quando ele saía para cuidar do rebanho. We also have the loud cymbal. Também temos os símbolos sonoros And e as you know, that altissonantes. cymbals are thin metal plates that are usually played in pairs, Os símbolos são pratos de metal, geralmente tocado em pares, and they make a sound when they're struck together. e quando são batidos um contra o outro, The, tem-se o som deles. the technique used when a single cymbal is called for, they would strike it with a stick. E quando um único símbolo era tocado, eles precisavam de uma varinha para tocar nele. This is the only percussive instrument in the temple orchestra. Esse era o único instrumento de percussão permanente na orquestra do templo. No drums Nada de tambores in the worship of God. na adoração a Deus. You will not find it ever. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia. Because drums were found in the worship of pagan gods. Porque os tambores eram encontrados na adoração aos deuses pagãos. And God is not a pagan God. E Deus não é um Deus pagão. God is a holy God. Deus é um Deus santo. God does not need to be conjured up by drumming. Deus não precisa ser invocado por meio de tambores. God is present when we simply pray. Deus está presente quando nós simplesmente o invocamos. God does not hypnotize our mind Deus não hipnotiza a nossa mente with those rhythms. com esses ritmos. He wants us to come
and reason together in the scriptures. Ele quer que nós nos acalmemos e raciocinemos e arrazoemos com ele, como diz a Bíblia. The pagan worship want to hypnotize the mind so they can become possessed with demons and receive A power. adoração pagã quer hipnotizar a nossa mente para que eles possam estar possessos pelos demônios e receber poder. This whole camp is entitled Receive Power, Todo o campus aqui está falando sobre recebereis but poder. not that kind of power. Mas não esse tipo de poder que eu acabei de Amen? falar. Amém? No, we want the power that's received from the Holy Spirit, which doesn't possess us and take us over. Nós queremos o poder que vem do Espírito Santo, que não nos possui e assume o controle de nossas vidas. Nonetheless, it could be called a possession because we are God's possession. Amen. Mas de alguma forma pode ser chamado sim uma possessão, porque nós somos a posse de Deus. But I don't lose my will like you do in demonic A diferença possession. é que eu não perco o meu livre-arbítrio como perdemos durante uma possessão We demoníaca. also have drums in the Bible. Também temos tambores na Bíblia. A large drum, very common in Egypt and lands around Israel. Esse é um grande tambor muito comum no Egito e nas terras ao redor de Israel. It's never found in the Bible as an instrument in the worship of the Creator God. Nunca se acha na Bíblia como um instrumento para a adoração do Deus Criador. However, we see plenty of it being used in satanic worship with the name top or toph. Contudo, vemos diversos deles usados na adoração satânica com o nome de Tofet ou Tofete, The Hebrew word is toph, which means a drum. que vem do hebraico Tof, que significa um tambor. See, drums were used by God's people, though. O povo de Deus chegou a usar tambores. They were used for marching. Eram usados para marcha, They were used in war to signal. em guerras para dar sinais, And most likely they were used in festivals and other different types of social e gatherings. muitas vezes em festivais e em outros tipos de reuniões sociais. But it was never used by God's people to stir the passions or the flesh, Mas nunca foi usado pelo povo de Deus para agitar as paixões using da the carne, driving rhythms of the drum. usando aquele ritmo constante dos tambores. Never using the syncopation that causes problems with the mind or our physiology. Nunca usando a síncope que causa problemas à mente e à nossa fisiologia. God wants to renew the mind, not hinder the mind. Deus quer renovar nossa mente e não prejudicá-la. Here's an example of how drums were used by the Eu vou pagans lhes dar um exemplo de como os tambores eram usados that pelos pagãos surrounded the people of God. que cercavam o povo de Deus. Moloch was a frightening and terrible demon covered with mothers' tears and children's blood. Moloque era um demônio terrível e assustador, coberto de lágrimas de mães e sangue de crianças. When a child was sacrificed to Moloch, a fire was lit inside of the statue. Quando uma criança era sacrificada a Moloque, acendia-se um fogo dentro de sua estátua. His arms were extended to receive the child victims sacrificed to him. Seus braços eram estendidos para receber as vítimas, as criancinhas que lhe eram sacrificadas. The priests would then beat loudly on the drums to appease their God, Os sacerdotes batiam forte nos tambores para acalmar a ira dos and they deuses. would beat on other objects Em outros objetos também, so the cries of the roasted babies would not be heard. para que os choros daquele bebê que estava queimando não fossem ouvidos. This was the type of use of drums in worship services in Bible time. Esse é um tipo de uso dos tambores nos tempos bíblicos. Can you see why God's people wanted to be very different? Dá para entender porque o povo de Deus precisa ser muito diferente disso aqui? And friends, we should be very different today. Amigos, e precisamos ser muito diferentes hoje em dia. We don't need satanic music underneath our Jesus lyrics to worship God. Não precisamos de música satânica recoberta com letra de Jesus para adorar o nosso Deus. That's a house divided against itself, like we learned. Isso é uma casa dividida contra si mesma, como já aprendemos. Many churches today have brought in ancient Babylonian worship practices, and they are even unaware of their origin. Muitas igrejas hoje em dia têm trazido práticas de adoração de Babilônia e não estão cientes de suas origens. God said, "Come out of her, my people," talking about Babylon. Deus diz, sai dela, povo meu, falando da Babilônia. What does Babylon represent? O que é que a Babilônia representa? It represents confusion Representa confusão. about what? Confusão acerca de quê? Spiritual things. Acerca das coisas espirituais. Confusion about worship.
Confusão acerca da adoração, confusion about the character of our God. acerca do caráter do nosso Deus. And here in the last days, the devil wants to confuse it all again. E nos últimos dias o diabo quer confundir And ainda mais. he wants to infiltrate the remnant church of God, the Seventh-day E Adventist ele church. quer se infiltrar na igreja remanescente de Deus, a igreja adventista do sétimo And dia. friends, we need to say no. E amigos, a gente precisa dizer não. Think about it this way. Pensem dessa forma. If we had a worship service Se tivermos um culto de adoração where we had beautiful God-honoring music, com uma música que honra a Deus, linda, not just hymns and psalms, não simplesmente hinos e salmos, but even new songs that someone has written, mas até mesmo novas canções que alguém compôs, but that passed the test for the Christian, mas que passam no teste do cristão. nobody would be offended by that song. Ninguém se sentiria ofendido por essa música, se sentiria? Nobody would be offended by that type of reverent worship. Ninguém se sentiria ofendido por esse tipo de adoração reverente. So you would think the leaders of the church would be careful so not to cause people to be offended. Então você pensaria, poxa, os líderes da igreja vão ser cuidadosos agora para não fazer com que as pessoas se sintam ofendidas. But instead, we will offend many people because we say we're trying to reach the world with their kind of music. Mas agora a gente se sente no direito de ofender muita gente porque estamos dizendo que queremos atingir o mundo com esse We tipo will de música. offend God's people to try to win the world. A gente vai ofender o povo de Deus para tentar ganhar o mundo. We will offend God while we try to win the world. A gente vai ofender a Deus enquanto tentamos ganhar o mundo. Am I the only one that sees a problem with this? Será que eu sou o único que vejo um problema nisso tudo? No, praise God. Louvado seja Deus que não. In his book, This Little Church Went to Market, Gary Gilley writes this. Gary Gilley, no seu livro, em tradução livre, Essa Pequena Igreja Foi ao Mercado, escreve o seguinte: Fun, entertainment, has become the criteria by which a large number of people are choosing the church that they will attend. a diversão, ou entretenimento, se tornou o critério pelo qual grande número de pessoas está escolhendo qual igreja frequentar. Here's the problem. O problema é o seguinte: We, as human beings, are now being entertained to death. nós, como seres humanos, estamos sendo entretidos o tempo inteiro. We're being entertained all the time. O tempo inteiro. And every time we pick this up, there's an opportunity to engage in sinful activity. E sempre que a gente pega esse aparelhinho aqui, tem uma oportunidade para a gente se envolver com atividades pecaminosas. Or even if we're engaged in good activities, E mesmo que se fossem atividades boas, we want to be entertained. nós queremos ser entretidos. And so now if I'm not entertained at church, I don't want to go anymore because it's boring. Então agora, se não há entretenimento na igreja, eu não quero ir mais para essa igreja porque é entediante. And many are all too happy to sacrifice doctrine for a good time. E muitos ficam muito contentes em sacrificar a doutrina por passar um bom tempo. Because we want to go into that church Porque a gente quer entrar naquela igreja and we want to come out of that church feeling better about e ourselves, sair de lá nos sentindo melhor acerca de nós having mesmos. had a good time. Tendo passado bons momentos ali. We have forgotten what worship is all about. A gente se esqueceu do que se trata a adoração. Many will endure outright heresies to enjoy a pleasant or experience or feel the presence of God. Muitos suportarão heresias declaradas para desfrutar de uma experiência agradável ou sentir a presença de Even Deus. if that presence is generated by mood-altering methods more akin to manipulation than worship. Mesmo que essa presença seja gerada por métodos que alteram o humor, mais relacionados à manipulação que à adoração. So one of the problems we have is when we come into worship now in many churches, Um dos problemas que temos é que quando agora vamos adorar em muitas igrejas in many different e em denominations, muitas denominações diferentes, is now the music is created in such a way to stir the emotions. a música é criada de tal forma a agitar as emoções. There's nothing wrong with a song that moves your heart and stirs your emotion. There's nothing wrong with that. Não há nada de errado com uma música que venha a mexer com os seus But sentimentos.
when we strategically place it here or there, we could move someone more by emotion than by the conviction of the Holy Spirit. Mas quando fazemos isso de maneira estratégica, nós podemos mexer com as emoções da pessoa e fazer com que ela seja movida pelas emoções mais do que pela razão. I must confess, I have one issue Eu devo confessar, eu tenho um problema that I see everywhere. que eu vejo em todos os lugares. I believe that when we do altar calls, Eu acredito que quando nós fazemos os nossos apelos, we must be very careful with music. a gente deve ser muito cuidadoso com a música. Because people could be more responding emotionally to the music than the Holy Spirit convicting the heart. Porque muitas vezes as pessoas podem responder mais à música do que a convicção do Espírito Santo. Whenever God leads me to give an altar call, I don't use music, even if it's good music. Sempre que Deus me permite fazer um apelo, eu não uso música, mesmo sendo boa música. Because I shouldn't use it to manipulate someone's heart. Porque eu não quero usá-la para manipular o coração de alguém. Because even trying to manipulate someone to God is not okay. Porque mesmo tentar manipular alguém para Deus, isso não está certo. Many evangelists, Muitos evangelistas, many preachers, muitos pregadores, many teachers, muitos professores they use this methodology usam essa metodologia and they don't understand maybe what they're doing. e talvez não entendam o que estejam fazendo. They're not trying to hurt us. Eles não estão tentando prejudicar-nos. They're not trying to manipulate us. Eu sei que talvez não estejam tentando nos It's manipular, just what they've learned over the years from those who've gone before them. mas é simplesmente aquilo que aprenderam ao longo dos anos daqueles que vieram antes deles. But just because others have done it doesn't mean I should Mas do só it. porque os outros fizeram, será que isso significa que eu também tenho que fazer? Just because others have all this bad music in their churches doesn't mean we should do it. Será que só porque os outros têm essa música tão ruim em suas igrejas, eu também devo ter essa mesma música? Amen. Indeed, it is altogether likely that some are willing to be manipulated because they enjoy Christianity light. De fato, é bem provável que alguns estejam sendo voluntariamente manipulados porque gostam de um cristianismo light. Christianity light doesn't help the church member or the world. Um cristianismo light não ajuda o membro da igreja nem o mundo. Both lose because there's no real power, there's no surrender, repentance, or power from God. Ambos perdem porque não há um poder verdadeiro, não há uma entrega real, não há arrependimento. So now many churches that you walk into Então agora muitas igrejas onde entramos are transformed into more of a concert venue than it looks like a church. se transformaram mais num ambiente de shows do que numa igreja. You'll have lights and smoke and laser beams and Temos- electric guitars and entire bands. Luzes, gelo seco, raios lasers, toda uma banda formada. It doesn't represent anything of God to me Para mim não representa nada que tenha a ver com Deus, compared to what I find in the Bible. comparado ao que eu encontro na Bíblia. Oh, come on, Christian. We live in modern times. We don't have to worship in a temple like they used to. Ah, Christian, a gente vive em tempos modernos, a gente não tem que adorar como se fosse um templo da Bíblia. Okay, fair enough. Sim, isso é verdade. But does that mean I have to go all the way to make it look like a nightclub? Mas será que eu tenho que ir para outro extremo para fazer parecer com uma boate? No. Não, No, no. não. So what we do is we create these worship environments. O que fazemos é que estamos recriando criando esses ambientes de adoração And we start creating music that really starts to appeal to the heart. e começamos a criar música que começa a apelar ao nosso And coração. then we many times morph it into something more. E a gente começa a adentrar em algo mais intenso ainda. Quem sabe canta. If you know, you sing together. Sing along. Everybody, wow. Now when this song is played properly, it might not be a problem. Tocada adequadamente, essa música talvez não tenha nenhum problema. However, it repeats itself over and over. Mas ela se and over. repete o tempo inteiro, o tempo inteiro. The Bible calls that a vain repetition. Isso são vãs repetições, é o que diz a Bíblia. So it was more reverent, right? É reverente até aqui. So they start to change it. E começa a mudar. So they take your emotions high, they Então, take them low. Eleva as emoções e It's rebaixam. touching, it's energetic. E energético We praise Você God. louva a Deus.
And we continue to work through this, and we bring in hundreds and thousands of young people. E centenas, milhares de jovens começam a And they are praising entrar. God. E eles estão louvando a They are Deus. feeling the Eles Holy estão Spirit. sentindo o Espírito Do you Santo. feel the Holy Você sente o Spirit? Espírito Santo? Amen. Amém. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. So far, it's okay. Até aqui não tem problema. I don't like him going, Eu não gosto desse. Ai, que não, né? É, okay, okay. dá para suportar. But then the music begins to build, and it begins to build, and it begins to Mas a build. música começa a aumentar. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I'm starting to feel the Spirit E a now. gente começa a sentir o Espírito agora. Imagine. Surrounded by your glory, what a will my heart feel when I dance for you, Jesus. Oh, and all you be still. I'm feeling the presence of God Estou now. sentindo a presença de Deus agora. Oh, the Holy Spirit. Do you feel it? Ai, eu sinto isso. Yeah, yeah. Do you feel it? So this is what's happening. É isso que acontece. We're manipulating the emotions Estamos manipulando as emoções to give us a false Holy Spirit experience. para nos dar uma falsa experiência do Espírito And Santo. the only place you feel it E o único lugar onde você sente is when you're there at that church in that kind of worship service. é quando você vai naquela igreja That's com the- esse tipo de That's adoração. the danger. Esse é o perigo. You see, if you have to go to church and you have to be in a worship service like that to feel the presence of God, Se você tem que ir à igreja e ter uma adoração assim para sentir a presença de how Deus, are you going to feel for the other 6 days? como que você vai se sentir nos outros 6 dias da semana? Not like you have the Holy Spirit. Você não vai sentir como se tivesse o Espírito Santo com você. Because, friends, that's not the Holy Spirit. Porque, amigos, isso aqui não é o Espírito That's Santo. an emotional response that's designed. É uma resposta emocional que foi projetada para você Do ter. you understand what I'm saying? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Yeah, God doesn't want to manipulate us like that. Deus não quer nos manipular assim. See, when we are like praising God, Quando nós estamos louvando a Deus, they crossed the river. eles cruzaram o rio. It wasn't an organized, methodical, manipulative worship service. Não foi um culto assim organizado, metódico, manipulador. It was a spontaneous praising of God. Foi um louvor espontâneo a Deus. Now, there's nothing wrong with music that is uplifting, Não há nada de errado com uma música que louve, que exalte a Deus. but that's very different than what's happening today. Mas isso é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia. Is this making sense? Está fazendo sentido? But you notice that song started out beautiful, Mas notem que a canção começa muito bonita. wonderful lyrics. É uma letra linda. Then the song starts to build, which actually builds the emotions with it. E aí a canção começa a aumentar. And then what was E as added to emoções it? também. The syncopated beats and rhythms were added to it. Bam, 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 E aí bam, o que é bam. que foi acrescentado? Síncope, ritmos. So now we go into that alpha brain state we talked E about, agora a gente entra nesse estado alfa do cérebro. and we could receive whatever spirit wants to come in, my E friends. qualquer espírito que queira entrar em nós, a gente vai recebê-lo. Because God doesn't say ever to open yourself up by surrendering your mind. Porque Deus nunca nos disse para entregarmos nossa mente a esses espíritos. In Dr. Balaam's work, he found that the brain works by looking at different pieces of information and deciding if they are different or the same. Na obra de Dr. Balaam, ele diz que a mente funciona analisando diferentes partes de informações e decidimos se elas são diferentes ou iguais. So if I listen to a song Então, se eu estou escutando uma canção and it goes pa pa pa, e a canção faz pá, 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 my brain says, okay, that's nice. minha mente diz, ok, gostei. Pa pa pa, Pá, pá, pá. oh, it's the same as the first. Olha,
Esse trecho é igualzinho ao primeiro. Bop, bop, bop. That's Pá, the same pá, as pá. before. Ah, é o mesmo que o anterior. Bop, bop, bop. Pá, pá, pá. The brain says there's nothing to analyze, A mente diz, não tem nada que analisar aqui and mais. that process will put the brain into the alpha state. E esse processo vai colocar a mente num estado alfa. Could that be a problem if you're in an environment, even a church, where incoming information is coming? Isso poderia ser um problema se você estivesse num ambiente, mesmo numa igreja, onde informações assim estão entrando. Could this be an effective method to help us receive false doctrines? Será que esse poderia ser um método eficaz para nos ajudar a receber falsas doutrinas? Do you think there's going to be more of this music in the end of time or less? Você acha que vai haver mais desse tipo de música no final dos tempos ou menos? Much more. Muito mais. Largely, composers in the Baroque and classical periods would play a theme, repeat it, or change the theme. Em grande medida, os compositores dos períodos dos tempos clássico e barroco tocavam um tema e em seguida o repetiam. More than one repetition causes the music to become displeasing and also causes a person to either enter into a state of subconscious thinking, alpha, or a state of anger. Mais de uma repetição, porém, faz com que a música se torne desagradável e também faz com que uma pessoa entre num estado de pensamento subconsciente, ou alfa, ou num estado de raiva. The human brain, the human mind, shuts down after 3 or 4 repetitions of a rhythm, melody, or harmonic progression. A mente humana se fecha após 3 ou 4 repetições de um ritmo, ou de uma melodia, ou de uma progressão harmônica. So the mind goes into that alpha state in just 3 or 4 repetitions of anything. Então a mente entra num estado alfa em 3 ou 4 apenas repetições de qualquer coisa. This is why many meditative processes include us going, Por isso que muitos processos de meditação incluem coisas assim. We're repeating the same thing over and over, and the brain goes into alpha. A gente repete essas coisas o tempo inteiro e a mente entra no estado alfa. Furthermore, excessive repetition causes people to release control of their thoughts. Além disso, a repetição excessiva faz com que as pessoas soltem o controle de seus pensamentos. Rhythmic repetition is used by people who are trying to push certain ethics in their A music. repetição rítmica é usada pelas pessoas que estão tentando forçar algum tipo de ética em sua música. Praise the Lord! Louva a Deus! Listen to how he says this. Watch. Don't break the trance. Watch. We'll just do this for minutes and minutes on end. Vamos ficar minutos, o tempo Let's inteiro get fazendo into isso. that alpha Vamos trance. entrar nesse transe alfa. Isn't this interesting? Não é interessante? Woo! Now we're going to rock out for God. All of a sudden you want to be like, These are the days of Elijah. declaring the word of the Lord. Well, the Holy Spirit went everywhere. O Espírito Santo derramou. Oh, the fountain of life. That's not the fountain of life. A fonte da vida, não é a fonte da vida. So what we do is we get people revved up. We make it very touching, and then we rev them up. O que acontece é que a gente anima as And we pessoas. have all A the gente syncopated faz beats com que and as coisas rhythms. sejam bem Oh, emotivas yeah, e we depois a just, gente anima as pessoas. everyone's having a party. Todo mundo agora está numa festa. Everybody. And we're dancing to God, right? Estamos dançando para Deus. What is this going on in God's house? O que está acontecendo aqui na casa de Deus? So the music has already impacted the frontal lobe. A música já impactou o lobo frontal. It's already agitating the two hemispheres of the brain, Já- releasing hormones in our brain Já está agitando os dois hemisférios do nosso cérebro, that liberando hormônios na that nossa act mente like morphine. que atuam como morfina. It's enhancing sexual arousal in the worship service. Está excitando esses desejos sexuais dentro do culto de adoração a And Deus. just in case there's any prefrontal cortex working,
E se há algum córtex pré-frontal em funcionamento, let's go into a hypnotic vein repetition. vamos agora entrar numa repetição vã e hipnótica. There's no God like Jehovah. There is 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 no God like Jehovah. It's a vain repetition. São- It's hypnotic. São vãs repetições, isso é hipnotismo. This is crazy to me. Isso é louco para mim. It's crazy that this is now in my church, É loucura que isso agora está na minha igreja. in God's remnant church. Na igreja remanescente I de believe Deus. God will do this. Eu acho que Deus vai fazer o seguinte. Amen. Amém? I would that you were hot or cold. Antes vocês fossem frios ou quentes. In other words, I want you to be on fire for me. Eu quero que você seja em chamas por mim. And I would even prefer that you were cold to me. E eu ainda preferiria que você estivesse frio. Because you're not confusing me and my character and what it means to be a Christian. Porque você não está me confundindo nem ao meu caráter quanto ao que significa ser um cristão But when verdadeiro. you take the things of the world and mix them with spiritual things, you confuse Mas everything. quando você pega as coisas do mundo e mescla com as coisas de Deus, você confunde todo It's mundo. called lukewarm water. Isso é uma água morna. And God says, I will spew it out of my mouth. I will reject E it. Deus está dizendo, eu vou vomitar você da minha boca, eu rejeito So tudo the isso. question is, are we engaged in a worship service that God puts his stamp of approval on, or is he rejecting it? Será que a gente está entrando num culto de adoração onde Deus coloca o seu selo nele, ou a gente vai rejeitar Matthew tudo 6, aquilo? 7. Mateus 6, 7. When you pray, use not vain repetitions. E orando, não useis de vãs repetições. When you sing, use not vain repetitions. E cantando, não useis de vãs repetições. As the who does? Como quem é que faz essas vãs repetições? The heathen. Os gentios, os pagãos, Because they think they shall be heard for their much speaking. que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. What did the priests of Baal do to be heard of their gods? O que os sacerdotes de Baal faziam para ser ouvidos pelo seu Deus? They played all kinds of music. Tocavam todo tipo de música. All day long they sat there and they pled much hearing. They hoped they would be heard by O their dia gods. inteiro eles estavam ali rogando, ansiando que, por tanto falarem, seriam ouvidos They pelo seu cut Deus. themselves trying to please their gods. Cortavam-se tentando apaziguar o seu Deus. God's man simply says, pour as much water on this wood as you can. O homem de Deus simplesmente disse, derrama o máximo de quantidade de água sobre essa madeira. He simply kneels down, Simplesmente se ajoelhou, an attitude of reverence. em atitude de reverência. Amen? Amém? He's worshiping. Ele está adorando. He humbly asks, Lord, Humildemente diz, Senhor, let it be known today that you are a living que God. todos saibam hoje que Tu és o Deus vivo. Consume this wet wood with fire. Consome essa madeira aqui, Senhor, com fogo. The fire came and consumed it all. O fogo desceu e consumiu All tudo. the wood was consumed. Toda a madeira. All the rocks were consumed. Todas as pedras que ali estavam. Because our God, our living God, Porque nosso Deus vivo, doesn't need blood sacrifices anymore. não precisa mais de sacrifício de sangue. Jesus spilt his blood for us. Jesus já derramou seu sangue por nós. Amen. Amém. God doesn't need me to leap and dance around trying to please my God. Deus não precisa que nós saltemos e saímos dançando por aí para acalmar o nosso Deus, para agradá-lo. God doesn't need me to use vain repetitions and pray the same thing or sing the same thing over and over and over again. Deus não precisa que eu cante vãs repetições o tempo inteiro. A simple, humble, worshipful prayer Uma oração simples, humilde, em atitude de adoração, activates our God ativa o nosso Deus. because we serve a living God. Porque nós servimos um Deus vivo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So, we only have 5 minutes left. Nós só temos mais 5 minutinhos. And we're going to look at Ephesians 5:19. E vamos analisar Efésios 5:19.
The Bible says to speak to yourselves in psalms and hymns A and Bib- in spiritual songs. A Bíblia diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. We went over this the other day. Nós já falamos sobre isso outro dia. Singing and making melody in your heart to the Lord. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. So we don't just have to sing psalms and hymns, we can sing spiritual songs. Even if I wrote a song, you could sing my song if it's appropriate. Além de salmos e hinos, também podemos cantar cânticos espirituais. Mesmo se eu tenha escrito essa canção, se for apropriada, você pode cantá-la. If it's spiritual. Se é uma Well, canção what does spiritual mean? espiritual. Well, in the Greek, spiritual is non-carnal. No grego, essa palavra espirituais significa não carnal. So it shouldn't have that anger or that rebellion or the sensuality. Então não deveria ter essa raiva, essa atitude de rebelião ou essa sensualidade. Make sense? Faz sentido? Have you ever heard of Pastor Rick Warren? Já ouviram falar do pastor Rick Warren? He's a very famous pastor around the world and in America. É um pastor muito conhecido em todo o mundo e nos Estados Unidos também. And here's what he says. E eis o que ele diz. Worship has nothing to do with the style or volume or speed of a song. A adoração não tem nada a ver com o estilo, ou o volume, ou a velocidade de uma Is that canção. true? Isso é verdade? No. Não. God loves all kinds of music because he invented it all. Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou tudo isso. Did God invent all the music? Será que Deus inventou toda a música? Did God even invent all the Christian music? Será que Deus inventou mesmo a música cristã? No. Não toda a música cristã. Fast and slow, loud and soft, old and new. You probably don't like it all, but God A does. música rápida, lenta, alta, suave, a antiga, a nova. Talvez você não goste de tudo isso, mas Deus gosta. So he's saying God likes it all, loves it all, Deus gosta, Deus ama tudo isso. because he invented it all. Porque ele inventou tudo isso. And so it doesn't matter what you do. Então não importa o que você faça. That sounds like a cheap gospel to me. Para mim, esse é um evangelho muito barato. That sounds like a person that does not understand this subject. Para mim, é uma pessoa que não entende do assunto que está So falando. even if the greatest leaders in the Christian world don't understand it, Então, mesmo se os grandes líderes da igreja cristã do mundo não entendem, it doesn't mean what I'm sharing is not true. isso não quer dizer que o que eu estou compartilhando com vocês não seja It verdade. just means we need to pray for them. Só significa que nós temos que orar por We eles, need to pray for ourselves. por nós mesmos, And we need to ask God to lead us and guide us into all truth of how we should worship Him. e orar a Deus para que nos guie a toda a verdade para que possamos adorá-lo corretamente. There has been a great change, not for the better, but for the worse, in the habits and customs of the people in reference to religious worship. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. We read this yesterday, Nós lemos isso ontem, and it bears rereading again. e é melhor nós lermos novamente. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. The powers of satanic agencies, they blend with that din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working. As forças das agências satânicas misturam-se com um alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado Operação do Espírito Santo. The Holy Spirit never reveals itself in such O methods. Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. It doesn't matter if we're using these methods for the youth. Não importa se estamos usando esses métodos para a juventude. The Holy Spirit does not reveal itself. O Espírito Santo não se revela assim. It doesn't matter if we do it for the world. Não importa se estamos fazendo isso para o mundo. The Holy Spirit is not revealing himself. O Espírito Santo não se revela assim. This is an invention of Satan Isso é uma invenção de Satanás to cover up his ingenious methods for making of none effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. No encouragement should be given to this kind of worship. Nenhuma animação deve ser dada a essa espécie de culto. So God is looking for a people who are going to stand on his side, Deus está buscando pessoas que queiram ficar ao seu lado, who ao will lado do dele, away with all of this dangerous music that emotionally manipulates que us. deixarão de lado toda essa música perigosa que nos manipula emocionalmente. Friends, I've been talking about
Christian music being the problem many times. Amigos, muitas vezes eu falo sobre a música cristã como sendo o problema. Here's what I know. Mas sabe o que eu sei? A majority of Seventh-day Adventists are listening to purely worldly music A too. maior parte dos adventistas do sétimo dia ouve música puramente mundana. Friends, if it's drawing you further away from God, no matter what genre it is, it's a problem. Amigos, se essa música está te afastando de Deus, independente de qual gênero seja ela, é um problema. So I challenge you to take stock of your own life Meu desafio para você é analise sua própria vida. and ask God, especially today, especially tomorrow, Lord, is there anything in my life that is preventing me from receiving your Holy Spirit? E peça a Deus, especialmente hoje e amanhã, Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está evitando que eu receba o Teu Espírito Santo? Philippians 1:6 says, Filipenses 1:6 diz o seguinte: being confident of this very thing, tendo por certo isto mesmo, that he which hath begun a good work in you will perform it unto the day of Jesus que Christ. aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Acts 1 verse 8, Atos 1:8. ye shall receive power Mas recebereis poder. after what? Depois de quê? After the Holy Ghost is come upon you. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. And when the Holy Ghost comes upon you, E quando o Espírito Santo descer sobre nós, the real Holy Ghost, not a manufactured Holy o Ghost, Espírito Santo de verdade, não um fabricado, then you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, that's in the church, ou seja, na igreja, and all of Judea, como em toda a Judeia, that's those surrounding the church, são aqueles and lugares ao redor da Samaria, igreja, e and Samaria, unto the uttermost part of the earth. e até os confins da terra. In other words, when we do it God's way, Em outras palavras, quando fazemos do jeito de and we Deus surrender what we want, e entregamos o que nós gostamos and say, not my will, but your will be e done, dizemos que não seja feita a minha vontade, senão then a tua, God will fill us with His Spirit. Deus nos encherá com o seu Espírito. And we will be different. E nós seremos We diferentes. will be set aside Seremos colocados à parte for holy use by God. para um uso sagrado por meio de Deus. Amen. Amém. God bless you and may your names remain in the book of life. Que Deus os abençoe e que seus nomes permaneçam no livro da vida. Amém. If any of you want to get more information, can you bring that up by chance? Se alguns de vocês, Of our ministry, se vocês quiserem saber mais informações de nosso just take a ministério, picture of the screen. tira uma foto da tela aí. Our website right now is down because we just got hacked. Nosso site não está funcionando porque hackearam nosso site. The devil is always attacking. O diabo está nos atacando o tempo inteiro. But greater is he who is in us than he who is in the world. Amen? Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. And so, in about 2 weeks, our website will be up and functioning again. Em cerca de 2 semanas eu creio que o nosso site estará de volta em But you em can go funcionamento. to our YouTube channel right now, Você pode acessar nosso canal no YouTube. and if you can understand English, E se você entende inglês, you can watch a lot of videos there. pode assistir bastantes vídeos ali. God bless you. I will be praying for you. Deus os abençoe e estarei orando por vocês. And please continue to pray for my wife, my children, and my family. E continuem orando por minha esposa, meus filhos, minha família. God bless you, and I love you, and I hope to see you, if not here, under the tree of life. Deus os abençoe, eu amo vocês. E se eu não nos vir aqui, que nos vejamos sob a árvore da vida. Amen. Amém. Opa! Opa!